Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Júnior Trovão quem vos fala, entrando aqui na live aqui após alguns meses, né? Acho que alguns meses aí, sem fazer live aí, retornando aí por alguns minutos. Tinha uma live hoje com um pastor amigo meu, lá da Angola, mas eu não consegui ter contato com ele. Pastor abençoado, um homem de Deus, pastor presidente, reverendo Neves de Souza. E ainda não consegui fazer contato com ele. Quem sabe ele entra aqui. Esses irmãos aí, lá de Angola, os irmãos do Brasil, Deus abençoe a todos vocês aí. Em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando. Hoje fiz uma live ali pela parte da tarde, né? Ali com a missionária Venícia Porto. Foi uma bênção. Uma live acerca da oração, falando acerca da oração. E acredito que muita gente foi edificada, muita gente recebeu da parte de Deus ali através daquela live. Foi uma bênção para a glória de Jesus. Falamos ali sobre a oração, sobre o poder da oração. E muita gente foi edificada com aquela palavra. Nós, como servos de Deus, não podemos deixar, né, de levar essa vida de oração, porque ela é o combustível da vida cristã. É ela que nos faz com que caminhemos na presença de Deus e possamos estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Se nós não levarmos essa vida de oração, vai ficar um pouco difícil a nossa caminhada. E é como eu expliquei ali, como eu expliquei logo ali em determinado momento da mensagem, eu disse que a live ou a vida de oração ela não se restringe apenas à parte do joelho, né? As pessoas acham que levar uma vida de oração é só aqueles que estão de joelho dobrado, e às vezes pelas pessoas não conseguindo dobrar o joelho devido ao corre-corre do dia a dia, as pessoas acabam achando que não dá tempo de orar. Na verdade, há um tempo determinado para todas as coisas. Isso aí a gente não vai poder questionar a Deus acerca dessa questão do tempo que nós não temos, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Somos nós que temos que administrar isso. Você quer ver uma coisa muito interessante? Você observa quando Deus deu a Noé, a Moisés, a função de tirar o povo do Egito, de libertar Israel das garras de Faraó. A Bíblia diz que o poder foi de Deus, a missão quem deu foi Deus, o ministério, a chamada quem deu foi Deus para Moisés. Mas observe que quando aquele povo saiu do Egito, diz a Bíblia Sagrada que Moisés estava com cerca de 2 milhões, irmãos, 2 milhões de pessoas para liderar. Olha que coisa tremenda, 2 milhões de pessoas, Moisés liderando. E você observa que Jetro, que é o sogro de Moisés, está observando Moisés, está olhando para Moisés e vendo que todos os tipos de problemas que existia na congregação, Moisés resolvia. Até que Jetro chegou para ele e falou para o seu sogro dizendo: Moisés, eu acho melhor você dividir a carga. Você está sobrecarregado, todos os problemas que acontecem no meio da congregação, e a congregação, dentro do contexto, são 2 milhões de pessoas. Todos os problemas que tem dentro da congregação, as pessoas vêm até você e pedem para que você resolva. Separe aí pessoas, capitões de 1.000, de 500, de 100, e coloque esses problemas menores na mão desses homens. Faça com que esses homens resolvam os problemas menores, e os problemas das quais eles não conseguem resolver, tragam até a ti os problemas mais drásticos, traga até a ti e com certeza você resolverá. Isso me traz um ampliamento na minha mente muito grande na questão da gestão do tempo. Isso aqui é muito interessante para quem está observando agora aí, a gestão do tempo, gerir o que Deus nos deu. Observa que Jetro olhou para Moisés e disse assim: se você não dividir essa carga, você vai morrer. Qual é a grande lição que eu aprendo? A chamada foi de Deus, o povo que Deus mandou Moisés libertar era dele, o poder era de Deus,
o chamado que Deus deu para Moisés era dele, era da parte de Deus. E qual é a grande lição que eu aprendo nisso tudo? Mesmo tudo sendo de Deus, somos nós que temos que administrar aquilo que Deus nos entrega. Senão, aquilo que Deus nos entrega pode nos matar. Olha que coisa interessante. O próprio Jetro falou para Moisés: Moisés, se você não dividir a carga, você vai morrer. Interessante que a obra era de Deus, o poder era de Deus, tudo pertencia a Deus. E Moisés vai dizer para ele, Jetro vai dizer para Moisés que se ele não administrasse com sabedoria aquilo que Deus deu a ele, aquilo que o próprio Deus entregou a Moisés poderia matá-lo. Então, se a gente não souber administrar o que Deus nos dá, a gente pode tropeçar, a gente pode tombar, a gente pode sucumbir diante daquilo que Deus nos entregou. É interessante que se a Bíblia nos fala que há um tempo determinado para todas as coisas, nós temos que entender esse tempo. Eu vi uma palavra esses dias, e eu até postei que é uma palavra de um amigo meu, ele mandou um cartaz para mim, e depois eu fui saber que a palavra foi proferida pela missionária Camila Barros. Existem pessoas que têm tempo na igreja, têm tempo para pregar no altar, mas não têm tempo para Deus. Então, são coisas diferentes. O fato de eu estar na igreja, o fato de eu estar fazendo a obra de Deus, não significa que eu tenha esse tempo para Deus. Então a gente tem que gerir. Eu sempre falo com algumas pessoas que enquanto eu estou dormindo, tem alguém fazendo a obra de Deus, tem alguém na madrugada, tem alguém pregando em outro lugar, enquanto aqui no Brasil é noite, no Japão já é dia. Então a gente precisa entender que nós não devemos abraçar tudo, a gente tem que fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Você tem que fazer aquilo que veio às suas mãos para fazer. Não adianta pegar tanta coisa para realizar e não fazer bem feito. Mas a Bíblia diz que tudo quanto vier às tuas mãos, você deve realizar segundo as tuas forças. Então, a gente deve fazer com sabedoria, realizar a obra de Deus com sabedoria. Isso sim é fazer a obra de Deus de forma sábia, sem sucumbir diante da obra do Senhor. Eu vejo gente que está tão empenhado. Olha isso aqui, deixa eu até tomar um café aqui, que a minha esposa trouxe um café aqui de Deus. Deixa eu falar algo aqui para vocês aqui. Tem gente que está tão inserido dentro da obra, eles estão tão focados na obra de Deus que já esqueceram de si. Olha que coisa interessante. As pessoas se esquecem de si. Elas esquecem de se cuidar, elas esquecem de fazer um exame, elas esquecem de fazer os seus exames anuais, como é que está seu corpo, como está seu organismo, como está... A gente, irmãos, a gente não é uma máquina, nós somos um corpo. E as pessoas esquecem disso, e as pessoas vão protelando e dizendo, não, eu estou fazendo a tua obra e é o Senhor é que cuida. Sim, Deus cuida, mas tem coisas que é da minha alçada, tem coisas que eu vou ter que fazer, tem coisas que Deus não vai fazer por mim, sou eu que vou ter que fazer. Existem pessoas que querem colocar tudo na mão de Deus, mas se essas pessoas fizessem aí um exame regularmente, fizessem aí, tivessem uma boa alimentação, pastor, mas só pode se alimentar uma boa alimentação quem tem dinheiro. Mentira, irmãos. O ovo é o segundo melhor alimento do mundo. Uma salada, quem é que não pode comprar, irmãos, uma alface? Quem é que não pode comprar um tomate? Quem é que não pode comprar uma cebola? Quem é que não pode ter um frango, que é um alimento muito bom, tem muitos nutrientes, muito rico, né? Em vitaminas nutritivas que são benéficas para o nosso corpo. Quem é que não pode comprar? É R$10 um quilo de frango. É certo que eu sei que existem pessoas que têm dificuldade financeira, mas a gente pode comer bem gastando pouco. A gente precisa se cuidar. São coisas que eu fui aprendendo, e a gente vai aprendendo meditando, a gente vai aprendendo pesquisando, porque imagina se do jeito que eu prego, imagina, às vezes eu estou no altar pregando, tem hora que eu prego 2, 3 horas. Olha que coisa interessante, eu estava pregando ali em Fortaleza, um tempo desse atrás, e eu preguei 3 horas e meia, irmãos. Não é só por causa da unção, olha isso aqui, não é só a unção, porque a unção pode fluir, mas se meu corpo não responder, não vai dar certo. Se meu corpo não aguentar aquilo que, o sobrenatural que está sobre mim, não vai dar certo, vai haver um choque, eu vou cansar.
eu vou querer parar. Tem gente que não consegue, de repente, pregar mais do que 40 minutos porque cansa. São pessoas sedentárias, então a gente tem que cuidar. Se existe um texto que muita gente não dá importância para esse texto, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 17. No no 16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Mas no 17 as pessoas não dão atenção para esse texto. O texto diz assim: mas se vós destruirdes o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá a vós. Será que essa destruição do templo está condicionada apenas ao pecado, apenas ao ato de adultério, apenas a um ato de matar, de mentir? Não, irmãos. A gente peca, às vezes as pessoas não observam muito isso, mas até o fato de você não cuidar do templo de Deus, do templo do Espírito Santo, você vai acabar destruindo esse templo. E qual é a função de Deus usar um templo destruído? Escute bem, quando você ora, Deus cuida da sua alma. Quando você ora, Deus cuida do seu espírito. Mas quem tem que cuidar do templo sou eu. Deus habita em mim, mas é eu que tenho que cuidar do templo. Observa um exemplo, observa uma igreja. Você faz uma igreja bonita, você pinta ela, você coloca ela impecável, ela é linda. Mas se daqui a um ano você não fazer uma manutenção nela, ela vai se acabar. Somos nós que cuidamos do templo, somos nós que cuidamos do nosso corpo. Então, justamente nós, servos de Deus, a gente precisa atentar para essas verdades. Nós precisamos atentar para esses detalhes. O problema de nós, isso aqui, irmãos, eu posso falar sem medo de errar. Ou a gente é muito espiritual demais, ou a gente é carnal demais. Porque às vezes a gente é tão espiritual que a gente espiritualiza tudo. Eu já vi gente dizer: eu não preciso cuidar do meu corpo, porque esse corpo aqui vai ser arrebatado. Mas aí tem um infarto, irmãos. Tem um infarto porque come fora de hora, tem um infarto porque às vezes dorme mal, tem um problema aí porque pode ter um derrame, pode ter tanto. São N problemas que uma falta de sono pode causar, uma falta de um bom sono pode causar, e também uma falta de alimentação correta pode gerar. Então, por que eu, como pregador, eu consigo estar em cima do altar ali pregando 2, 3 horas? Irmãos, se eu não me cuidar, não adianta. Não é só a unção de Deus, a unção é o principal na minha vida e na vida de qualquer servo de Deus. Mas se eu não tiver com o corpo condicionado, eu não vou conseguir. Você acha que às vezes, é lógico que isso aí eu não recomendo a ninguém, mas tem hora que eu fico aí duas noites sem dormir direito. Está em 24 horas aí, com 3 horas de sono, 4 horas de sono. Lógico que isso aí não é um exemplo para ninguém, mas às vezes o que eu estou vivendo, o momento que eu estou vivendo, a pregação sai de uma vigília, vai para outra, tem que sair de um lugar do interior e já para ir para o aeroporto, leva tempo, e às vezes eu não consigo dormir direito. Quando eu chego no local, só dá tempo de tomar banho e já ir para o culto. Então, mas se eu não tivesse um bom condicionamento físico, eu já tinha apagado, eu já tinha de repente até falecido, morrido. Então é importante demais, irmãos. É importante. Deus me fez entrar nessa live de repente para dizer para alguém aqui: se cuida. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de cuidado. Você deve se cuidar. Se você não atentar para isso, com certeza você não vai ser bem sucedido na sua vida ministerial e na sua vida cristã, no que tange a fazer a obra de Deus. Aprenda, se você é um crente de banco, que você não quer, de repente acha que não tem uma chamada, que quer ficar no banco ali sentado, de repente seu corpo não vai exigir tanto. Mas se você é alguém que quer fazer a obra de Deus, você que quer avançar o campo missionário, você que quer pregar o evangelho, você vai precisar literalmente, e até porque, não só pensar na obra, pense em você, ame seus filhos, pense nos seus filhos, pense na sua esposa, porque se você tiver um problema, quem é que vai ficar cuidando de você? Então, eu decidi, e de repente isso aqui vai servir de incentivo para alguém. Eu decidi, irmãos, eu tenho 43 anos e eu decidi envelhecer bem. Então, você que estar aí, faça isso, decida envelhecer, mas envelhece bem, se cuide. Meu pai vai fazer 100 anos de idade, dia 28 de dezembro, meu pai faz 100 anos de idade.
Olha que coisa interessante. Meu pai não vive sentindo dor. Meu pai, se deixar e coloca ele na bicicleta, ele anda. Meu pai ainda dirige. Sabe por quê? Meu pai não come nada enlatado. Meu pai não come nada. Meu pai não come queijo. Meu pai não come presunto. Nada dessas coisas aí. Meu pai é adepto daquilo que é natural. Meu pai gosta daquilo que é natural. Então, você vê como a saúde é. Aí alguém chega assim e fala assim, ó. Ah, Deus levou porque estava na hora. Mas tem gente que apressa esse processo, irmão. Você sabia? Tem gente que apressa esse processo, tem gente que não se cuida. E esse processo de Deus tirar ele da terra parece que é apressado pela própria falta de vigilância da pessoa. Então, meus irmãos que estão aí, cuidado. Deus me trouxe de repente nessa live aqui para falar com alguém, né? Eu estava com outros projetos aqui de pregar, esperar esse amigo meu aqui, mas de repente ele não entrou, né? E eu acabei falando sobre isso. Me veio um desejo de falar e eu estou falando aqui de repente para ajudar alguém. Irmãos, começa do zero. Começa do zero aí. Eu garanto a você, olha que coisa interessante. Eu quero fazer um desafio aqui a você aqui, bom, que vai ajudar você. Eu posso falar isso porque eu estou vivendo isso. Faz uma caminhada, irmãos. Ah, pastor, cheguei do trabalho cansado. Não, tira aí 40 minutos. Vai dar uma caminhada. Deixa de se alimentar aí com arroz, feijão, 10 horas da noite, 11 horas da noite. Isso é muito pesado para você, pode gerar mal, vai fazer um mal para você. Eu estava observando que quem come carboidrato, que vem do arroz, do pão, biscoito, macarrão, que eu gosto. Mas se você comer isso na hora de você dormir, o processo que ele vai fazer nas suas articulações é inflamar suas articulações. É por isso que tem gente que dorme bem, mas as pessoas ainda acordam cansada. Acorda muito cansado, porque suas articulações estão realmente inflamadas por causa do carboidrato que você ingeriu fora de hora. Então, faz isso, irmãos. Se cuida aí, você vai ver que você vai pregar melhor, você vai cantar melhor. Você não vê que, quer ver um exemplo aqui? Você não vê que tem pessoas que estão pregando, e elas estão pregando desse jeito. E Jesus passou. E é cantor, canta, parece que está faltando ar, né? Isso aí, na verdade, são pessoas que estão sedentárias, irmãos. Sedentárias. Isso aí acaba tranquilamente. Isso aí tira-se. Com exercício você tira, você vai ter uma dicção melhor, você vai cantar melhor, você vai pregar melhor. Tudo isso é muito importante. Não precisa espiritualizar tudo, irmãos. Se cuida, pensa em você. Pensa na sua casa, pensa nos seus filhos, pensa na sua família. Seus filhos dependem de você, alguém depende de você, sua família, e Deus quer te utilizar na obra de Deus. Amém? Eu estou vendo aí muita gente aí boa aí, estou vendo um amigo meu aí, apóstolo Tiago Balder, lá de Londres, um grande amigo meu, a qual eu estive lá na Inglaterra, ele, sua mãe, enfim, Deus continue abençoando aí. Estou vendo gente do Amapá. Deus abençoe os irmãos aí. Muita gente acompanhando essa live aí. Não é a live de hoje, não é a live das línguas estranhas, né? Não é as lives dos mistérios, mas é uma live de orientação. É uma live de orientação aí para algumas pessoas. O rapaz está perguntando se eu frequento a academia. Não, no meu prédio tem. No meu prédio tem, e sempre que eu estou lá no meu prédio lá, eu faço. Nos hotéis que eu fico, se tiver, eu faço. Eu vou para esteira, eu vou correr. Eu tenho um elástico que eu me exercito também. Então, assim, para mim, não há problema nenhum. O próprio Paulo fala sobre isso, né? Ele fala sobre o corredor, que um corredor, quando tem que estar próximo do período de corrida, de competição, ele se prepara. Ele se prepara. Então, nós estamos aí numa corrida rumo ao céu, e a gente tem que estar preparado em todos os âmbitos, né? Imagina aí uma situação, você está aí no meio de um tiroteio, você precisa correr, como é que você vai correr? Está entendendo? Como é que você vai correr se você estiver fora de forma? Tem uma suposição, aqui no Rio tem uma escadaria com mais de 300 metros, mais de 300 degraus. Imagina se Deus chega no ouvido de alguém e fala, você tem 10 minutos para subir 300 degraus e tirar aquela vida de lá, porque senão 10 minutos depois ela vai se suicidar. Imagina se nós não tivermos um bom preparo. Não é só uma questão espiritual. A gente pode estar bem espiritualmente, jejuando, orando,
mas se a gente não tiver com o nosso corpo físico, não vai acompanhar a nossa vida espiritual como a gente queria. Então, isso é muito importante. É isso aí, abaixo da salvação é a nossa saúde. A nossa saúde é muito importante. Faça isso. Estou vendo pessoas dizendo aí que fazem aí atividade física. Faça sim, isso aí. Faz atividade sim, porque isso é bom. Nós crentes, a gente acha que a gente espiritualiza tudo, né, irmão? A gente espiritualiza tudo. Você quer ver uma coisa? Você vai ver um texto da Bíblia, alguém fala, eu já vi muita gente dizer assim, se tiver uma situação aí, e que a minha vida tá sendo posta em jogo, eu vou ficar e Deus vai me livrar. Lógico que Deus pode te livrar, mas a Bíblia fala que quando quiseram matar Jesus, Jesus colocou um capuz na cabeça e saiu da festa devagarinho, para não fugir. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que observar muito bem, que existem coisas aí que nem tudo a gente tem que levar ao pé da letra, né? Você vai ver Jesus, Deus sendo quem é, o Deus poderoso que é, mandou Maria, mandou José pegar Jesus e levar para o Egito e ficar no Egito até que Herodes fosse morto. Deus não poderia matar Herodes? Deus não poderia fulminar Herodes porque queria matar Jesus, o filho dele? Deus poderia fazer, mas Deus não fez, irmãos. Então, a gente tem que entender que algumas coisas a gente vai ter que fazer. Algumas coisas nós temos que realizar. Amém? Essa questão aí de futebol, eu acho que aí vai de cada pastor, né, cada igreja. Eu acho que cada um tem sua igreja, né? E a igreja vê. Acho que se a igreja não permitir, amém, não jogue. Mas se você está numa igreja que permita, eu particularmente não vejo problema nenhum. Eu só acho o problema em desobedecer. Em desobedecer a liderança. Se você está numa igreja onde não permite e você quer chegar lá e implantar o seu estilo, aí é um pouco complicado. Então, acho que você deve obedecer os padrões. Tem coisas que não é pecado, mas a gente pode pecar por desobedecer um costume interno, né? Um costume interno. Então, se não tem problema, se lá não proíbe, vai lá que acho que não tem problema nenhum. Tem gente que está treinando aí, alimentação, isso aí. Então, a gente tem que cuidar mesmo. Se cuida aí. E de repente essa semana pode ser que eu faça umas outras lives aí. Eu estava parado de fazer as lives, né? Devido à minha correria, devido à minha correria que não é fácil. Então, a gente tem que ser pregador, tem que ser o pastor, tem que ser o pai, tem que ser o esposo. E sem contar que esse corpo aqui cansa, né, irmãos? Cansa. Por isso que eu sempre peço para as pessoas orarem por mim, porque sozinho a gente não aguenta, irmãos. Não aguenta. É uma pressão muito forte, sem contar do mundo espiritual também, que é tudo muito... os ataques são bem intensos. Então, se a gente não consegue vencer, e se a igreja não nos ajudar, a gente não vai. Eu louvo a Deus que tem muita gente aí que me ajuda na oração, muita gente que gosta do ministério que Jesus me deu. As pessoas me ajudam muito na oração. Então, é isso aí que me sustenta. Sempre digo que não é só eu, né? Não é só eu. É o povo que me ajuda. E uma outra coisa que foi bom lembrar disso aqui, você quer ver uma coisa? Eu pregando a obra de Deus, isso aqui é bom. Isso aqui eu preciso falar para alguém. Os irmãos de ver que eu sempre me dedico nas coisas de Deus, né? Você vê o pastor Júnior Trovão pregando para cima e para baixo, vocês veem que eu estou me dedicando. Ninguém vai me ver no púlpito. Irmãos, eu já preguei doente, irmãos. Eu já preguei doente no altar, e ainda assim eu me doei no altar. Antes de eu cair de cama, isso aqui é muito interessante, tá? O pastor Eduardo de Souza do Brás, ele é meu testemunho que quando ele me convidou para pregar naquela vigília que foi antes de eu cair doente, eu cheguei aquele dia todinho ali, eu tinha passado mal. Antes de chegar na vigília, eu tinha passado mal, eu tinha ido já para o médico. E como eu melhorei com o medicamento, ainda assim eu fui pregar na vigília. E naquele dia Deus me usou. Saí da vigília, ainda preguei num outro culto, mas eu já estava me sentindo mal. Foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, preguei ali na igreja do pastor Marcos Pereira, que é um amigo que eu amo. Preguei ali e dali eu já não conseguia sair mais. Eu caí de cama. Eu fiquei muito mal mesmo. Aí você observa,
Por que aconteceu aquilo ali? O doutor falou comigo. Ele disse o seguinte, ele falou assim, pastor, o problema é que o senhor está pregando, o senhor não troca a camisa, o senhor soa muito, o senhor está tirando foto com o povo, está pegando golpe de vento, está pegando ar-condicionado, sai de um lugar quente e vai para o frio, a camisa seca no seu corpo e o senhor contraiu uma pneumonia. Irmãos, aquela pneumonia quase tirou minha vida. Só para você ter uma ideia, 98 mil pessoas no ano de 2019, não tinha nem Covid ainda no Brasil aqui, no ano de 2019, 98 mil pessoas perderam a vida por causa da pneumonia. Aí você observa, olha que coisa interessante, Deus não estava me usando, eu doente? Estava. Deus não estava me usando de uma forma poderosa? Estava. Mas se eu não me cuido, por que eu fiquei com aquela doença? Porque eu não estava vigiando, eu estava orando, mas eu não estava vigiando. Então você observa que eu parei por quase 17 dias doente. Eu cheguei a um ponto de não poder nem segurar um copo de água. Minha esposa me dava comida na boca, de tão fraco que eu fiquei. Então, assim, são coisas que se a gente não atentar, irmãos, a gente vai perder a nossa vida por falta de vigilância. Então, quase que eu perdi minha vida. Eu sempre fui um homem muito dado. Quem me conhece sabe que eu não esquento de tirar foto com o povo. E às vezes eu acho que eu nem sou merecedor disso, né? Nem sou merecedor disso, porque eu me acho uma pessoa normal, eu me acho uma pessoa comum. Para mim, eu sou aquele pastor, eu sou o trovão que ninguém me conhecia. Embora, por isso que qualquer um pode vir tirar foto, que eu não, sabe, nada disso aí entra no meu coração, porque eu sei que eu não era ninguém, e se hoje eu sou alguma coisa, é por causa dele. Então eu não posso ficar com nada que é meu, tudo é dele. Então, assim, você vê que mesmo Deus me usando, fazendo tudo, eu quase morri, irmãos. Eu quase morri, porque eu tenho que ter a sabedoria, eu tenho que me cuidar. Então não é só fazer um trabalho espiritual, eu tenho que me cuidar também. Então hoje já sou diferente, hoje eu acabo de pregar, já vou direto trocar a camisa, hoje eu não fico pegando golpe de vento, eu evito essas coisas. Então isso aí é muito importante. E o que me ajudou a sair da vida que eu estava, daquele momento que quase ceifou a minha vida, alguém ainda chegou a divulgar nas redes sociais aí que o pastor Júnior Trovão tinha morrido devido à complicação na saúde. E foi justamente eu tomar os remédios certos, muita oração. Eu tinha gente que orava por mim ali 24 horas. Fazia um turno, de 6 horas tinha alguém lá colocando a mão na minha cabeça e orando, repreendendo toda a ação, o espírito da morte. Então foi muita oração. E um detalhe muito importante, eu tive uma alimentação saudável, mesmo sem querer comer, minha esposa me dava comida, eu tomava sucos, era sopa, então tudo para fortalecer meu organismo, fazer com que meu organismo ficasse bem. E é interessante, e olha que eu me cuido, há mais de 12 anos, há mais de 10 anos, eu tomo muitas vitaminas por dia, muitas vitaminas, se você não sabe, eu tomo muitas vitaminas para fortalecer meu corpo. Aí imagina se eu não tomasse, se eu fosse um camarada descuidado. Eu tinha partido, irmãos. Lógico que a minha vida está na mão de Deus. Independente de qualquer coisa, a minha vida está na mão de Deus. Mas se for olhar para o lado humano, eu tinha partido, com certeza, eu já não estaria nem mais aqui. Então, é muito importante sair, façam as coisas de Deus com sabedoria. Você tem coisas que você deve espiritualizar e outras coisas você deve agir com a razão, né? A gente tem que agir com a razão para que a gente não seja pego de surpresa. E às vezes as pessoas falam assim, isso aqui é muito importante para quem está me ouvindo agora. As pessoas falam assim, eu trabalhei tanto para Deus, eu fiz tanto para Deus e é isso que eu mereço? É isso que eu mereço agora? Estar aqui nessa situação, acamado, estar aqui doente, é isso que eu mereço? Irmãos, presta atenção. Você trabalhou para Deus, mas tem que trabalhar com sabedoria. Vê se você trabalhou com sabedoria. Tem gente que está fazendo a obra de Deus e abandona a família, abandona filhos, e os filhos acabam tendo raiva da igreja por causa da mal administração de um ministério por parte do pai, por parte da mãe. As pessoas ficam com raivas. Então, assim, eu tomei uma atitude hoje. Pastor, o senhor está ensinando seus filhos a ir para a igreja? Não. Eu sento com eles, eu estou ensinando eles a amarem a Deus.
Porque se eles amarem a Deus, eles vão amar também estar na casa do Senhor. Mas eu não posso forçar eles a estar na casa de Deus para que eles não sintam repulsa da obra de Deus. Eles têm que amar ao Senhor e assim eles vão amar a obra de Deus. Isso aí é muito interessante, a gente ter essa sabedoria, essa visão, para que a gente possa fazer de fato as coisas certas e agradar ao Senhor. Meus irmãos, eu só dei uma palavra aqui hoje, quem sabe amanhã eu volto aqui para bater um bate-papo com vocês aí. E eu queria que vocês aí deixassem depois aí, marcasse aí nos comentários, lá nos stories lá, marcasse lá e escrevesse lá nos stories qual foi a parte desse bate-papo aqui. Não foi nenhuma pregação, foi mais uma orientação, dessa orientação que você mais gostou, aonde foi que você despertou, aonde seus olhos abriu. Eu queria que você falasse isso aí para mim, você escrevesse lá e eu vou curtir lá, em nome do Senhor Jesus, amém? A gente vai recebendo e a gente vai passando. E se Deus me der graça, eu estou aqui também para, de alguma forma, poder ajudar a vida dos irmãos aqui. Que às vezes uma palavra pode trazer uma orientação para a vida de uma pessoa. Você quer ver uma coisa interessante? A gente pesquisar é interessante demais. Eu me lembro, deixa eu finalizar aqui, eu me lembro que eu peguei uma bactéria, essa bactéria ela vem por comida, né? Ela vem por uma má manipulação dos alimentos. É uma bactéria chamada H. pylori. E eu sei que tem muita gente aí que tem isso aí em várias partes do Brasil. E a gente come, né, em vários lugares, a gente se alimenta em vários lugares. E eu peguei essa bactéria, irmãos, eu não podia tomar o café. Eu estou tomando meu café aqui, ó, mas eu não podia tomar meu café, que meu estômago queimava que nem um fogo, irmãos. Eu não poderia comer nada que tinha ácido que queimava. Fui para o médico, fui para o gastro, fiz os exames, constou que eu estava quase com uma úlcera crônica. Tomei medicamentos fortíssimos durante 7 dias e tomei um outro durante 3 meses. Amenizou? Amenizou, mas não me curou. Fui pesquisar ali aquele médico endocrinologista, o Dr. Laí Ribeiro, pesquisei sobre ele e ele falando sobre o H. pylori. E ele disse que o óleo de coco é um dos melhores matadores de bactérias do corpo. É um anti-inflamatório poderosíssimo. Sabe o que eu fiz? Comecei a tomar óleo de coco em cápsula, tomando. Só tomei durante 7 dias. 7 dias, absolutamente 7 dias. Acabou, não tem mais nada. Estou sarado. Há mais de 3 anos atrás aí, eu tomo meu café, como laranja, mastigo um abacaxi e não tem problema. Então, se você tiver aí, de repente, com esse problema aí, nada que você não possa fazer isso aí, nada que você não possa realizar isso aí, toma esse óleo de coco aí que vai te ajudar, vai ser muito bom para você, em nome de Jesus. Laí Ribeiro, isso aí. Procura lá os irmãos que são crentes aí, ó. Procura lá, o homem é bom, irmãos. A Eliude está dizendo que tem essa bactéria. Eliude, eu não posso falar, eu fiz por conta própria, não foi médico nem nada. E eu não fui numa receita, né? Porque a maioria das pessoas elas não vão indicar um remédio natural. Mas eu tomava 3 dragas, 3 cápsulas, né, de manhã antes do café, tomava 3 antes do almoço e 3 antes de dormir. 9 cápsulas por dia. Com uma semana eu já não tinha mais nada. Nada. Fiquei sarado para a glória de Jesus. E estou bem até hoje. Então você vai ver os próprios índios lá. Os índios não tem médico, não tem ninguém, mas na própria natureza, né? Eles ficam bons, tem os remédios na natureza lá. Então, isso é bom. E assim, diga para ele aí, ó, tá vendo como é que foi bom? Isso aí foi bom aí, acho que esse bate-papo foi muito bom aí, para ajudar a vida de alguém aí. Se cuida, meus irmãos, se cuida. Ó, óleo de coco, além de ser um poderosíssimo anti-inflamatório, é bom juntamente com... Eu esqueci o outro que é bom para perder barriga. Quem tem uma barriguinha aí, isso é bom. Eu esqueci agora. Mas o óleo de coco também é bom para emagrecer. Muito bom. Quem é adepto aí da água com limão de manhã cedo aí para fazer o emagrecimento é muito bom. E os irmãos aí, ó, que tá aí, ó,
Pega de manhã cedo aí, compra uma couve, um limão, um gengibre. Faça um detox, um suco detox aí. Poxa, vai ser bom, vai ser bom. Isso aí vai ser muito bom para vocês aí. Vão sentir que vai ficar melhor, vai acordar melhor, vai respirar melhor. Vai ser bênção em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe aí a vida de vocês aí. Espero ter podido ajudar de alguma forma a vida dos irmãos aí. Já vi gente aí que tem. Olha, eu acho que curou a minha, né? Eu já estava quase com uma crônica, com gastrite crônica, então tô sarado para a glória de Jesus e tomo meu café, que eu sou adepto do café, irmão. Gosto de um cafezinho, então me ajudou muito. Espero que vai ajudar vocês também, em nome de Jesus. Pastor Márcio Servo, grande abraço, meu amigo. Você é um homem de Deus, um amigo que eu gosto muito, de Belém do Pará, um obreiro. Pensa num obreiro que, se eu fosse pastor de igreja, eu queria ter o Márcio Servo do meu lado. É um homem de Deus, irmão, de Deus mesmo, cheio do Espírito Santo, que prega que é uma maravilha. Deus abençoe. A Kemily está dizendo aí que o pai dela é o fã, assiste as minhas pregações. Deus abençoe, manda um abraço pro seu pai aí. Eu espero que a gente volte amanhã. A gente vai tentar tentar fazer uma live aí por semana, ou vamos ver se amanhã eu consigo fazer, até para poder voltar aí. O Instagram, ele me restringiu muito, né? As lives aí davam um bom público, mas pelo que eu estou vendo, o Instagram não está mandando as minhas notificações para todo mundo, né? Eles não estão colocando aí para todo mundo. Eu falar em língua estrangeiras? Não. Eu estou falando muito mal português, profeta. Então, assim, Deus abençoe a vida dos irmãos aí, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te apresentar a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Abençoe a vida dos teus filhos, ó Deus. Continue honrando a vida deles e que a tua mão poderosa esteja sobre eles e sobre a casa de cada um deles. Seja cada dia, Senhor, o supridor de suas necessidades. Os abençoe em todas as áreas da sua vida. Seja conosco até o dia que a tua trombeta soar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Grande abraço. E amanhã a gente vai estar junto aí em nome... para vencer o mal, um ataque mental, é só pedindo a Deus para que possa revestir você com as armaduras espirituais, né? Isso aí a gente tem que pedir ao Senhor para que nos revista com o capacete da salvação, para que a gente realmente não seja alvejado por esses ataques do diabo na nossa mente. Deus abençoe. Comenta lá nos stories lá e vê qual foi a melhor parte que você gostou, tá bom? Comenta lá, coloca e me marca lá e depois eu vou curtir. Grande abraço, fica na paz.